Jafé, um dos filhos de Noé, foi o ancestral dos antigos romanos. Isso porque os europeus, asiáticos e americanos, são todos descendentes de Jafé. Diz-se que esta é a aparência física de Jafé e sua esposa. Os ancestrais dos romanos foram vários grupos itálicos, como os etruscos. A evidência mais antiga de uma cultura que é identificável etrusca data de cerca de 900 a.C., enquanto os primeiros assentamentos proto-romanos falam de 1000 a.C. Este é o período da cultura vilanovana da Idade do Ferro, considerada a primeira fase da civilização etrusca, que desenvolveu a cultura vilanovana na mesma região. A civilização etrusca durou até ser assimilada pela sociedade romana. Os povos itálicos eram um grupo etnolinguístico identificado pelo uso de línguas itálicas, um ramo da família linguística indo-europeia. O latim é uma língua indo-europeia. Sugere-se que os romanos sejam descendentes de Tubal, um dos filhos de Jafé. Isso porque os etruscos eram conhecidos pelos gregos, descendentes de Javã, como os Tibarenoi. Os romanos os chamavam de Tibareni. De acordo com o mito histórico de Roma, Rômulo e Remo fundaram Roma às margens do rio Tibre, provavelmente em homenagem a Tubal. Diz-se que foram criados por uma loba, que era um símbolo de Roma. Os antigos povos italianos caem principalmente na faixa de cerca de 750 a.C. a cerca de 200 a.C., no meio da República Romana, o intervalo de tempo em que a maior parte da documentação escrita existe pela primeira vez de tais nomes e antes da assimilação quase completa dos povos italianos na cultura romana. Quase todos esses povos e tribos falavam línguas indo-europeias. Os itálicos, os celtas, os gregos antigos e tribos provavelmente ocupando várias posições intermediárias entre esses grupos linguísticos. Por outro lado, alguns povos italianos, como os réticos, canune, etruscos, provavelmente falavam línguas não indo-europeias. Além disso, os povos que falam línguas afroasiáticas, especificamente os fenícios e cartagineses semitas, são conhecidos por terem se estabelecido e colonizado algumas partes costeiras da Itália, particularmente na Itália insular no oeste e sul da Sardenha e na Sicília Ocidental. No geral, a diferenciação genética entre os latinos, etruscos e a população proto-vilanovana anterior da Itália foi considerada insignificante. A população imperial de Roma foi considerada extremamente diversificada. Sugeriu-se que a substituição genética observada das populações fundadoras da cidade era resultado da forte migração de mercadores e escravos dos populosos centros urbanos do Oriente Médio e da Grécia. Isso sugere que os romanos eram uma mistura de descendentes de Javã, Tubal e grupos semitas. Durante a Antiguidade Tardia, após a Era Imperial, a população de Roma foi drasticamente reduzida como resultado da instabilidade política, epidemias e mudanças econômicas. Nesse período, mais ascendência europeia é evidente em Roma. Seus habitantes voltaram a se aproximar dos italianos atuais e podem ser modelados como uma mistura genética de habitantes da Era Imperial da cidade de Roma e populações do centro ou norte da Itália. A partir desse período, os romanos, diferente de seus ancestrais, atingiram a aparência de europeus brancos. O poderoso Império Romano conquistou toda a Itália, depois, Gália, França, Península Ibérica, Portugal e Espanha, ou simplesmente Espanha, Britânia, Inglaterra, Romênia, derivado de Roma, Geórgia, norte da África, Mesopotâmia, Anatólia, Turquia, e o oeste do Oriente Médio, incluindo a Judéia. Seus deuses eram derivados de outras religiões, como o mitraísmo, que adorava o deus persa Mitra, os deuses gregos, e até mesmo o imperador era considerado uma divindade. No entanto, os romanos também chegaram a adorar os deuses egípcios e até mesmo Abraão, Jacó, Moisés e Miguel. Curiosamente, os antigos romanos acreditavam que houve um dilúvio no passado, como derivado do mito de Deucalião. Em moedas romanas, o nome de Javé é mencionado. Os latinos alcançaram uma posição dominante entre as tribos italianas, estabelecendo a antiga civilização romana. Durante esse desenvolvimento, outras tribos itálicas adotaram a língua e a cultura latinas em um processo conhecido como romanização.
Esse processo acabou sendo estendido a certas partes da Europa. Os grupos étnicos que surgiram como resultado são conhecidos como povos românicos. Com o Império Romano emergindo rapidamente, cumpriu-se a profecia de Daniel 2:11. Em Daniel 11, indica que os romanos viriam também da ilha de Chipre, em hebraico, Quitim, que fazia parte do território romano. Com a invasão romana, os romanos trariam tristeza para os judeus. Durante muitos anos, os romanos foram considerados racistas contra os judeus, que eram considerados um dos piores povos dentro do império. Houveram 3 revoltas de judeus dentro do Império Romano, e de Roma eles foram expulsos. Em meados do primeiro milênio antes de Cristo, os latinos de Roma estavam crescendo em poder e influência. Isso levou ao estabelecimento da antiga civilização romana. Para combater os etruscos não itálicos, várias tribos itálicas se uniram na Liga Latina. Depois que os latinos se libertaram do domínio etrusco, eles adquiriram uma posição dominante entre as tribos itálicas. Seguiram-se frequentes conflitos entre várias tribos itálicas. A mais bem documentada delas são as guerras entre os latinos e os samnitas. Algumas línguas derivadas do antigo latim são o italiano, o latim vaticano, português, espanhol, catalão, galego, francês, romeno, occitano, entre outras, além da influência no germânico e no inglês. Após a Grécia conquistar a Judéia, os macabeus fizeram aliança com os espartanos e romanos. Depois, Roma dominou toda a Judéia antes e depois de Cristo. Durante, também, os tempos de Jesus, Roma foi um dos lugares onde houve a pregação do Evangelho. Em Roma, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, de acordo com a Bíblia e a Epístola de Clemente. Já Paulo foi decapitado em Roma. Todos morreram por ordem de Nero, assim como os demais cristãos. Nos tempos de Judas Macabeu, os romanos introduziram os elefantes sírios à Europa. Muitos deles foram usados nas revoltas dos macabeus. Na cultura romana, a águia tinha importância quase religiosa para o soldado romano, muito além de ser apenas um símbolo de sua legião. Perder um estandarte era extremamente grave, e os militares romanos faziam grandes esforços tanto para proteger um estandarte quanto para recuperá-lo se fosse perdido. Essas iniciais SPQR significam Senatus Populus Romanus. Depois que Constantino supostamente se converteu, surgiu a cidade de Constantinopla, em homenagem a este. Depois, Roma se dividiu em 400 d.C., entre ocidental e oriental. Depois surgiu o Império Bizantino, com capital em Constantinopla, e o Sacro Império Romano, com capital em Roma. Cumpriu-se, então, a profecias de Daniel 2, onde fala do reino dividido. Alguns dos descendentes romanos históricos de Jafé são Júlio César, Tibério, Pôncio Pilatos, Nero, Rei Artur, entre outros. Roma também foi um lugar difícil para os cristãos e cristãos romanos. Mas nada impediu o Evangelho de Cristo de ser pregado. Assim, concluímos a origem do povo romano, que eram descendentes de Jafé, filho de Noé.